Hallo, lieben, was geht ab? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aconteceu um fato essa semana passada de enorme repercussão e que muito provavelmente é de conhecimento de todos vocês a respeito desse médico, Dr. Vitor Sorrentino, mórmon e gaúcho, de família tradicional gaúcha. Eu confesso que eu não sabia que ele era mórmon, na verdade. Faz tanto tempo que eu não vou à igreja mórmon e um amigo me contou essa semana, depois eu fui pesquisando e tudo mais. No Egito, né, ele fez uso de piadas de conotação sexual e duplo sentido a uma vendedora egípcia no momento em que ele comprava um papiro, né? Então ele dizia assim: "Ah, tu gosta de um bem grande", né, fazendo analogias, né, com o papiro. Um bem grande, duro, né? E ele filmava no history do Instagram. Além de tudo é estúpido, né? Porque veja bem, ele está produzindo a prova, né? E isso foi severamente condenado naquele país. Ativistas traduziram o conteúdo do português para o egípcio e realmente houve uma comoção gigantesca no momento em que se discute muito a questão do estupro, dessa cultura que culpabiliza a vítima, né, e absolve o homem. Na verdade, o homem é visto com esse comportamento do homem é visto como algo natural, algo motivado pelo instinto do homem, pelo hormônio do homem. Na verdade, isso não, isso é cultural, é uma cultura que transfere culpa para a mulher, né? Então ela existe a presunção da culpa da mulher. Se você usa roupinha mais justa, tu merece ser estuprada. Ainda que ela use roupinha curta, ela tem o direito de escolher para quem ela vai, com quem ela vai ter relações sexuais, né? E um amigo me enviou também aqui um print do Instagram dele. Olha só que rasgação de seda. Vem comigo. Um dia ainda escreverei um livro sobre aquilo que acontece com um médico que se propõe a ser um homem humilde perante Deus. Dedica-se à sua profissão como missão de vida e que pede todos os dias em oração para que seja um instrumento do Senhor aqui nessa dimensão. Olha que homem espiritualizado, né? Se ele realmente fizesse isso, ele não teria tido uma atitude dessa. E mais, ele alegou depois que ele era um piadista. Mas esse é o tipo de linguagem que a tua organização prega? Vocês não têm valores superiores aos nossos aqui do mundo? Nós aqui do mundo, ainda mais eu, que sou, como vocês dizem, apóstata, né? Que vou direto para as trevas exteriores, né? Que é um dos infernos que os mormons pregam. Eles pregam dois infernos, tá? E esse é o pior de todos. Para onde eu vou, porque eu conheci a verdade, agora eu não posso mais. E ainda por cima eu vim aqui e trago para vocês, então agora eu não posso mais negar a verdade. A verdade eu não posso, a única verdade que eu não posso negar é a corrupção que existe dentro dessa organização. Onde pessoas de alto poder aquisitivo como ele, de influência, jamais serão culpabilizadas por atitudes como essa. E se forem, será feito de maneira extremamente branda. Claro, como houve muita repercussão, mundo afora, é possível que a organização Mormon se pronuncie com um pouco mais de energia. Apenas por isso, dada a repercussão. Porque isso pode, evidentemente, atravessar a própria instituição Mormon. Pois é, eles sempre terão os valores, os padrões, os princípios superiores a todos nós, mas eu nunca saí por aí assediando ninguém, né? E tampouco peço nada a Deus, pelo contrário, eu corro atrás, né? Porque Deus não vai resolver magicamente a minha vida. E princípio e caráter, meu amigo, é uma coisa que ou você tem ou você não tem, tá bom? Aí veio o querido amigo dele, Carlos Wizard, que vocês adoram vir aqui perguntar, mas ele é tão rico, né? Ele foi rico no momento em que a questão das escolas de idiomas estava em alta. Agora já chegaram aqui franquias americanas, europeias e tal. Esquece, não existe mais. Um colega meu até abriu uma escolinha aí e se lascou. Querido amigo Dr. Sorrentino, parabéns por suas lindas palavras. Olha que emoção. Você é um anjo de Deus e abençoa milhares de pessoas no Brasil e exterior. Que você continue sendo sempre essa pessoa iluminada, espalhando saúde física, emocional e espiritual a todos ao seu redor. É o tipo de coisa que assusta, não é? É o tipo de mensagem que a gente lê, que a gente ouve, que a gente pensa, nossa, que pessoas espirituais, que pessoas especiais, né? Há aqui um texto do Salt Lake Tribune em que eles falam sobre os ensinamentos mormons e como isso pode estimular essa cultura de violência sexual. Nós temos um vídeo já sobre isso, a cultura de estupro na organização mormon, mas aqui eu estou trazendo fatos novos, haja vista este acontecimento aqui. Nós temos que lançar luz onde há obscuridade. Cadê a organização mormon que não se posiciona publicamente sobre isso? Eles nos dizem que pregam os melhores, que tem as melhores pessoas. Se você vai casar, você tem que casar com mormon.
Se você vai ter relação sexual, vai transar, você tem que transar no estrito laço do matrimônio, virgem, entre homem e mulher, e sei lá, para toda a eternidade. E essa pessoa aqui que vocês querem que eu me torne? Ah, mas é um caso isolado. Não, temos documentos comprobatórios de centenas de estupros praticados por lideranças mormons e que foram abafadas. Tá? Nós vamos trazer com calma. Hoje não vai dar tempo, porque eu tenho muita coisa para falar. Ensinamentos aqui de um antigo mantra dos mormons, né? É melhor morto limpo do que vivo impuro. Isso vou passar para vocês aqui o que aconteceu com uma jovem em 1979, quando ela saltou de um carro de um suposto agressor sexual em uma rodovia. Ser estuprada, acreditava ela, roubaria sua virtude, a virgindade, um prêmio que ela jamais poderia recuperar. Sua vida estaria acabada. Então por que não pular? Esta mensagem foi pregada repetidamente pelo líder Sud daquela época, em um volume da igreja amplamente lido, de Spencer W. Kimball, o famosíssimo, e aclamado pelos membros, O Milagre do Perdão. Tudo é pecado, tudo é erro, você não é ninguém, você tem que se submeter. Isso é uma obra assim de extrema importância para os membros mormons e as pessoas que leem e comunicam assim umas às outras. Olha, nós não somos nada, né? Tudo é pecado. Isso aqui é para você ficar louco. Você lê isso aqui, você surta completamente. Você se torna um fundamentalista religioso, né? E é engraçado porque esse cara fala como se ele fosse Deus. Fica bem longe disso aí, que isso é veneno para tua alma. A não ser que você tenha curiosidade e critério, você não vai cair numa roubada dessa. Foi ele que ensinou, em 1974, uma mulher que não resistisse a um agressor com toda a sua força e energia, ela não seria culpada por falta de castidade. Então ela não devia medir esforços. Por isso que essa guria aí falou, olha, eu vou me tirar do carro em movimento aqui na rodovia mesmo, porque eu tenho que... Não posso medir esforços porque a culpa será minha, né? E isso foi repetido durante décadas e décadas por lideranças da cúpula mormon, né? E onde a presunção da culpa recai sempre sobre a mulher. E aqui vem algumas desavisadas e dizem, não, a mulher está no mesmo grau de importância dentro da seita, ela não recebe o sacerdócio, aí eles contra-argumentam, nosso sacerdócio é gerar filho. Pô, sabe o que é o que é uma galinha? Sabe o que é uma vaca para botar filho? Né? Você não tem direito a planejamento financeiro, planejamento familiar, você não tem direito a benesses, né? O patriarcado dentro da seita mormon. E isso aqui é mais um sinal da desigualdade que existe de tratamento. A presunção da culpa não recai sobre o homem, recai sobre a mulher, porque há ali introjetada, arraigada a ideia de que o homem age por instinto, é um instinto animal do homem. Não, é uma cultura machista alimentada durante muitos e muitos anos e reforçada por essa instituição que desqualifica mulheres e demais minorias, que acaba dando espaço para que predadores sexuais ajam. Semana passada eu contei de uma amiga minha, irmã de um colega meu de muitos anos, que foi assediada dentro da organização mormon. Ela disse, eu não soube como agir, porque a gente não espera. E eles sabem que você não vai ter reação, porque ali você está no domínio deles. Eu até comparei com o João de Deus, né, o espírita lá, que estuprou centenas de milhares de mulheres, né? E hoje em dia a organização mormon vem mudando seus mantras, né? Vem feito algum esforço para mudar isso, mas é claro que isso não vai mudar de um dia para o outro, até porque eles reforçaram isso durante décadas. Vai ser necessário toda uma mudança e a ação do tempo para que isso seja introjetado, né? De toda forma, eles continuam sendo responsáveis por dezenas e dezenas de estupros que ocorrem dentro dos domínios mormons, inclusive nas universidades. Existe também na BYU um dito código de honra, que era para punir alunos que não respeitassem as regras da universidade, onde não pode haver sexo, mas pasmem, 90% dos casos de estupro são abafados. Existe também um lugar chamado a Colina do Estupro. Eu trouxe isso num outro vídeo para vocês, eu gravei mais de um ano atrás, eu acho, onde acontece de tudo lá e ninguém faz nada. E a mulher é sempre culpabilizada. E é difícil mesmo que a igreja mormon venha mudando de atitude, fazer com que essas ideias, esses discursos, essas mensagens, tantos anos reforçadas, sejam anuladas, tá? O que eles dizem ainda na linguagem moderna é que as mulheres aprendem que a virtude é um sinônimo de castidade.
A escritura que marca a fé, o livro de Mórmon, descreve como homens maus sequestraram as filhas dos Lamanitas e as privaram daquilo que era mais querido e precioso acima de todas as coisas, que é a castidade e a virtude. Lamanitas e nefistas, povos em guerra no famosíssimo e pedra angular da seita Mórmon, o livro de Mórmon. Tá? Se o livro não for verdadeiro, toda a doutrina não é. Bom, então, o que você está fazendo lá dentro? Não fica com essa conversinha fiada, eu vou orar e vou perguntar para Deus. Cuidado, a autossugestão existe, eles te dizem até a sensação que você vai sentir, que é um confortinho na alma, no coração. Cuidado com esses argumentos toscos que roubam a lógica e desviam todo o seu senso crítico para uma imbecilidade como essa. Tá? Não caia nessa. Mulheres mormons, especialmente em escolas de propriedade sud, continuam a ser bombardeadas com a noção de que são pelo menos parcialmente responsáveis por agressões sexuais, pelo que vestem ou fazem, ou pelo quão duro elas lutam. Isso ocorre em um momento em que os americanos em todo o país estão lutando contra a cultura do estupro, de culpar as vítimas, o que isso significa e como erradicá-lo. Isso é uma coisa real. Em aulas de seminário, a professores, em aulas da escola dominical, a mulher é sempre, olha, lembrada, vista-se com recato, cobra aqui, cobra aqui, cobra ali, daqui a pouco eles vão enfiar uma burca em vocês. Tá? Andou com um shortinho, tinha até uma professora de seminário que ela ia com 3 filhos para cuidar. Bom, agora se ela assistir, ela já matou a charada, mas como ela mesmo disse, né, para nós uma vez numa aula, porque ela era professora do seminário, professora dos jovens e professora das moças. Ela disse que lixo só atrai lixo quando uma guria arrumou um namorado fora da igreja. É a mesma coisa que eu tenho a dizer para ela, né? Ela saiu da casa dela com 3 filhos para cuidar, porque ela ainda tinha tempo, porque ela não trabalhava, o marido trabalhava. Ela tinha tempo ainda na casa das pessoas para falar mal das filhas das pessoas. E ficava lá, fulaninha tá de shortinho, ai, fulaninha tá de short. Vai tomar banho, né, cara? Espero que tu não pague tua língua, tá? E aí a culpa é dela que tá de shortinho. Num país tropical, é óbvio que as mulheres vão andar com o corpo mais à mostra. Eu fiquei escandalizado aqui, quando eu estava saindo aqui no meu prédio, que o síndico falou que a guria estava mais ou menos mal vestida, com muita ousadia, que ele supôs que ela era prostituta. Eu falei, não é prostituta não, ela é fisioterapeuta, conheço ela muito bem. Então você vê como se julga, né, as pessoas, né, por aparência, por vestuário. Né? Bom, vamos continuar aqui, vou pular umas partes, porque eu quero trazer outros conteúdos também. Livrar-se de predadores, especialmente na cultura mórmon, significa rejeitar algumas suposições antigas, incluindo a crença de que as mulheres são responsáveis pelo comportamento sexual dos homens, que mentem sobre suas experiências para escapar da responsabilidade, ou que sempre estariam seguras se simplesmente obedecerem aos padrões da igreja ou da escola. Então há relatos, por exemplo, na Universidade dos Mormons, né, a Universidade Brigham Young, há um toque de recolher, para de certa hora ninguém pode sair, mas eles burlam, fazem umas festinhas lá, né? Então, se ela for estuprada, a culpa foi dela, ela que se colocou naquela situação, ela deveria ter ficado em casa e respeitado o código de honra da organização, tá? Eu não vou ler todo esse conteúdo porque eu tenho mais outras coisas que eu quero trazer para vocês, tá? Então vocês leem com calma depois, tá? Aqui tem um depoimento de uma guria, eu achei muito interessante esse depoimento dela, que ela conta como foi ter sido estuprada e ter sido cobrada por arrependimento. É muito chocante, tá? Ela fala assim, um amigo me deu uma droga do estupro, e eu engravidei. Minha igreja me ordenou a arrepender-me. Eu tenho que trazer uma história que eu acabei tomando conhecimento ontem. Ontem eu conversei com vários de vocês de manhã, né? E eu fiquei um pouco surpreso, chocado com algumas coisas que eu ouvi, mas a gente traz oportunamente, tá? Só para não perder aqui o fio da meada e o fio dos acontecimentos, para a gente poder temporalizar, contextualizar tudo. Eu fui criada como uma mormon. A maior parte do tempo eu era uma garota decente. Fui à igreja todos os domingos e participava das atividades semanais como os outros jovens mormons. Ela fala que durante a adolescência, às vezes ela escorregava, aprontava um pouquinho, mas confessava, porque eles pregam a confissão, e recebia lá a decisão do bispo, tal, se arrependia, estava tudo certo. Ela disse que em 2004 ela ficou grávida, ela tinha 17 anos e estava no último ano do colégio, apenas algumas semanas da sua formatura.
Ela disse que ela pegou uma carona com um cara que ia levar ela pra festa, ele era mórmon, tá? E ele ofereceu algumas pílulas de cafeína, alegando que era cafeína, prometendo que aquilo ia deixar ela com energia pra noite inteira, que ia dar tudo certo, que ela ia se divertir, ia ficar bem. Ela aceitou sem nem pestanejar. E ela não sabia o que era, na verdade era uma droga chamada Clonopin, que também é dita como, vista como, também chamada como a droga do estupro. E é uma droga usada para tratamentos de convulsões e pânico. Olha que perigo isso, imagina uma superdose. E ela disse que ela ficou esnauteada e que ela passou a noite inteira andando e falando antes de deixar a festa. Ela, né, que a festa era acompanhada por professores e pais voluntários, e que pressupõe-se que seria um lugar seguro. Mas então ela perdeu a consciência, não lembra de nada e acordou. Chegou em casa, não sabe como, a gente sempre chega. Eu gosto de tomar uma cervejinha, meu filho, mas eu faço tudo certinho, né? Pego um Uber, venho pra casa e eu só respiro fundo pra ninguém saber e entro. Pra não dar vexame, né? Porque a gente tem que assumir o que a gente faz. Então, realmente, a gente chega no lugar onde a gente quer chegar. E aí ela disse que ela percebeu que tinha alguma coisa errada com ela, enfim, que ela viu alguns sintomas, e ela começou a ficar com medo, né? De ser punida por aquilo. Aliás, o medo é uma constante em quem vive na igreja mórmon, tá? O medo é a tônica do mormonismo. É o medo, é o terrorismo psicológico, tá? Isso é o que você pode resumir. Viver no mormonismo é viver com medo. Saiba disso. E ela disse que depois ela descobriu que estava grávida, algumas semanas depois, não contou a ninguém, e exceto para a melhor amiga, e estava para ir para BYU, a Universidade dos Mormons, que todo mormon quer ir para lá, ainda mais os que não moram nos Estados Unidos, que querem viver o sonho americano, né? Só que tem o seguinte, se isso viesse à tona, ela não poderia ir para a igreja por conta da castidade, da virgindade, da virtude, que Spencer W. Kimball comentou, né? Você só não vai ser culpabilizado se tivesse feito tudo que estava ao seu alcance. Mas espera lá, foi numa festa, tomou droga, foi induzida a isso, mas eles não estão querendo saber, eles vão prestar atenção só nos fatos mais frios e vão analisar friamente. Ah, mas ela não sabia, mas dane-se, problema dela, devia estar em casa rezando. De preferência com as partes mais cobertas possíveis, preparando para o casamento, para orgia no céu. Aqui na terra não pode, mas no céu pode fazer orgia, tá bom? Não tem problema nenhum. No céu, ó, é o dia inteiro sem folga. Para o homem, para a mulher é só... A mulher vai ser um vaso sanitário. É isso que a mulher vai ser, tá? Porque a poligamia permite que homens tenham várias mulheres e não o contrário. E não a mesma coisa para o outro. Então a mulher vai ficar lá esperando o rodízio, né? Eu não consigo trabalhar isso com espiritualidade, eu não vejo isso dessa forma, não tem como isso ser alguma coisa espiritual. A quem é dado saber como seria uma vida após a morte? Se é que existe, o que custa-me engolir, tá? Claro que o tempo foi passando, ela contou para os pais, já que ela não era muito boa em manter segredos, ela começou a também ter sintomas da gravidez, náuseas, vômitos, enfim, começou a ficar difícil de esconder. E, enfim, a história começou a ganhar força, e ela contou como ela havia tomado comprimidos e tudo mais, e como a coisa aconteceu. Diz que esse cara que a estuprou vivia poucas ruas da casa dela, frequentava a mesma congregação, inclusive. As famílias eram famílias amigas, andavam juntas, jantavam, passeavam. E os pais confiavam nele, por conta dessa proximidade, tá? E os pais conversaram, tiveram uma longa conversa, ligou para a mãe dela. Ele disse que ele admitiu que tinha drogado a guria. Então tinha as provas, olha, ele assumiu, ele reconheceu, porque ele achou que seria engraçado. Não é essa a justificativa, vai. Um guri que dá uma droga, que já tinha o título de droga do estupro, queria estuprar. E insistiu que não havia feito sexo com ela, né? Disse que perdeu a noção de onde eu estava durante a festa, de onde ela estava durante a festa, e achado que ela tinha acabado recebendo uma carona para casa com outra pessoa, ou seja, já está transferindo a culpa. Mas você vê que covardia, né? Que coisa. A situação foi ficando cada vez mais complicada, a mãe dela então pediu ao bispo para vir ajudar. Ao invés do bispo ajudá-la, confortá-la, oferecer subsídios psicológicos, realizar uma investigação, culpabilizar o criminoso, acionar a polícia, sabe o que ele fez? Ele começou a pressionar para que ela confessasse seus pecados.
A presunção de culpa foi dela. Ninguém mandou sair à noite, ninguém mandou tomar droga, ninguém mandou sair com o cara sozinha num carro. Tá? Diz que ela fez uma série de entrevistas, porque é assim que funciona. Ela foi colocada sozinha numa sala com vários homens, num conselho disciplinar. Ela disse que, por sorte, ela não foi expulsa, né? Mas que de qualquer maneira ela não conseguiu entrar na BYU e foi... enfim, era um desejo que ela tinha, ela não conseguiu entrar na Universidade dos Mormons. Sob nenhuma circunstância eles iriam permitir que uma adolescente grávida fosse uma de suas alunas. Olha que coisa mais antiga. Estar grávida significava que ela tinha feito sexo antes do casamento. Isso significava que ela tinha quebrado o código de honra da universidade. Aliás, é um odioso código de honra. Agora as palavras dela aqui. Fui chamada diante de um conselho disciplinar para ser julgada por meus pecados. Haviam apenas homens, nem mulheres, para entender o caso. E claro que é um homem que é o portador do sacerdócio e o patriarcado. Imagina uma guria que foi estuprada, imagina como esses caras não abordaram isso, gente. E é claro que eles já decidem o seu destino com antecedência, enfim, não há muito o que você fazer. Não foi excomungada, mas passou por um processo de arrependimento horrível e humilhante que durou todo o tempo da gestação. Ela ficou durante toda a gestação sozinha no quarto, chorando e lendo o livro dos Mormons, buscando absolvição para a alma dela. O bebê foi colocado para adoção e ela finalmente recebeu lá a chancela do perdão, tá? Olha o que eles disseram para ela não discutir as transgressões, porque, como o bispo disse, falar sobre um pecado é o mesmo que repetir um pecado. Então, não vaze isso aqui. Eles estavam preocupados com a imagem das seitas, a preocupação deles era essa, a imagem da organização, não a vítima. O rapaz, não aconteceu nada. E aí ela seguiu a vida como uma boa, ela atende a garota mormon como se nada tivesse acontecido. Ela conheceu um cara e depois de um tempo ela resolveu contar. E ele ficou indignado, ela achou que ele tinha ficado bravo com ela. Mas não, ele ficou irritado foi com a organização. Porque ela foi tratada como autora do crime. Todo esse tempo eu estava convencida de que eu era a única culpada. Juntos, meu marido e eu finalmente deixamos a igreja mormon. Um homem, né, de visão aí, uma pessoa sensível, né? E aí ela conta que quando eles saíram, o outro fator que colaborou foi a Proposição 8 na Califórnia. A Proposição 8 foi uma proposição para que a autorização para que casais homossexuais casassem oficialmente fosse retirada. E a Igreja Mormon apoiou. E isso teve uma enorme repercussão, inclusive nos Estados Unidos inteira. A Igreja Mormon perdeu milhares e milhares de membros. E aí para ela foi a gota d'água. Aí ela falou, deixar o mormonismo finalmente abrir os olhos para a justiça, para a injustiça que havia sido feita contra mim antes. Eu percebi que não havia sido culpada e não era uma pessoa má. Agora eu sou uma pessoa com raiva. Estou com raiva porque a cultura do estupro e a acusação de vítimas ainda é um problema em nossa sociedade e não sei o que fazer para melhorar. Eu gostaria que alguém tivesse nos defendido anos atrás, quando eu era uma adolescente grávida e solitária. Talvez eu possa ser essa pessoa para os outros. Eu vou compartilhar a minha história, eu vou fazer o que for preciso para ser ouvido. Eu me identifico muito com isso. A gente pensa que a gente é mau, a gente pensa que a gente é ruim, que nós somos pecadores. Não há quem te proteja, porque teus pais também estão lobotomizados. Eles estão com a seita contra você. A seita está dizendo isso, o bispo está dizendo isso, ele é autoridade naquela ala, naquela congregação, então eu vou obedecer. Então os pais passam para o lado da instituição e abandonam os filhos sozinhos, adolescentes, ainda em formação das suas personalidades, ainda sem condições de se defenderem e se protegerem. Só muito mais tarde que você vai sacar que você não era mal, que você não era ruim. E aí você se torna assim, uma pessoa enraivecida, uma pessoa irada. E aí você quer trazer a luz onde há obscuridade, você quer trazer isso a público, como nós fazemos aqui. Porque nós sabemos quanto fomos vítimas dessa organização. Essa organização age com método. Eles sabem o que fazem para te controlar e te manter lá dentro. Tome muito cuidado com eles. Só queria encerrar, se é que eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir trazer para vocês uma palavra do Richard J. Scott, que eles falam, que ele diz que as vítimas podem ser culpadas dos abusos. Ele disse, quer ver aqui, ó. Ele diz o seguinte, segundo Richard J. Scott,
ele fez alguns discursos, né, que defendiam que algumas vítimas de abusos físicos, emocionais ou sexuais também necessitavam de arrependimento por partilhar da culpa do abuso. Scott orientou vítimas que buscassem. Eu conheci esse cara, eu cumprimentei ele uma vez no serão ali no Caxingui, aqui em São Paulo, tá? Um ar de superioridade espiritualizada, né? Scott orientou vítimas que buscassem ajuda principalmente de seus bispos, ao invés de terapeutas e profissionais da saúde, e evitassem independentemente denunciar os abusadores às autoridades, depositando as decisões sobre o caso primordialmente nas mãos do bispo. Grave, né? Porque dos abusos advém graves distúrbios e problemas emocionais. E um bispinho de ala que muitas vezes não tem sequer um curso superior, não vai ter condições de orientar essa pessoa. Muito pelo contrário, ele está ali como adido da instituição. Ele vai fazer o possível e o impossível para garantir que a imagem da instituição seja poupada, em detrimento do teu problema e do teu conflito. Independentemente das intenções dele, se ele é um cara do bem, se ele é um cara de princípios, né? A cultura do estupro é real, a Igreja Mórmon reforçou o mantra da culpa da vítima, pressupondo a culpa e atribuindo responsabilidades à vítima durante muito tempo. E só agora, só recentemente, eles vêm mudando esse mantra. Não cabe, não é suficiente e não resolve. Resta aí um pedido de culpa, um pedido de desculpas e, pelo menos, na medida do possível, indenizar as vítimas pelo que ocorre lá dentro. Vocês colocam homens predadores sexuais em altos cargos de liderança e buscam abafar isso. Nós aqui vamos trazer luz onde há obscuridade. Bom domingo para vocês. Em breve estarei de volta. Tem um texto para trazer para vocês que vocês não vão acreditar. E dentre outras coisas. A gente volta semana que vem. Um abraço. Beijo.